Jó no capítulo 20, meu irmão, diz assim: então Zofar, o Naamatita, replicou: agitam-se em meu íntimo os meus pensamentos e levam-me a voltar a lhe dirigir a palavra, porquanto estou profundamente angustiado. O que nós vamos ver, irmão? Nós não vamos ler todo o capítulo, por uma questão de querermos caminhar um pouco mais, mas o que nós vamos ver quando este Zofar começa a falar? Olha, nós vamos ver palavras de profunda sabedoria, palavras que ele fala da humanidade, que ele traz uma repreensão muito grande, com uma base de sabedoria muito incrível. Só existe um erro na sabedoria dele misturada com repreensão. O único erro que existe é que ele dirigiu a sua repreensão a Jó. Mas o capítulo é inacreditavelmente maravilhoso, de uma profunda sabedoria, de um profundo entendimento, de um profundo conhecimento. Zofar faz uma coisa tremenda, que qualquer um diga: é o Espírito de Deus falando por este homem. Tá, tudo bem. Só tem um erro, que ele dirige as suas repreensões a Jó, que é um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. E contra isto não tem argumento, porque quem diz isso é o próprio Deus. Então, irmão, qual é a lição? A lição é que nossas palavras podem estar perfeitamente corretas, podem ser cheias de sabedoria, mas se elas não forem dirigidas para o alvo correto, elas podem se transformar numa loucura, como é o que acontece com esses homens. Esses amigos de Jó, tem textos ali que eles falam coisas, puxa vida, uma verdadeira e poderosa lição de vida que podemos aplicar na nossa vida sem medo de errar. Só que eles usam todos esses argumentos maravilhosos e direcionam a sua repreensão a Jó. Aí eles destroem todo o seu grande castelo, porque Jó, até aqui, o que Deus vai considerando de Jó é que ele é um homem irrepreensível. Então, irmão, outra coisa que eu quero dizer, eu já disse isso tantos milhares de vezes, mas é sempre bom mais uma, né? Não quer dizer que você tendo a palavra, ou tendo a sabedoria, ou tendo o conhecimento, não quer dizer que foi autorizado a falar. Servo não decide que hora vai falar. Como é que acontece no quartel? Capitão, permissão para falar? Ora, me mata, isso me mata. Isso acaba comigo. Permissão para falar. No quartel. No quartel é assim. Aí nós dizemos: sou servo de Deus. Mas eu não vejo nenhum servo de Deus assim: Jesus, permissão para falar? Posso metralhar aquele irmão ali que já está quase na lama? Posso pisar na cabeça dele? Jesus diz: vai, acaba logo com aquele infeliz. Acaba. Mas se Jesus disse assim: não, eu trato com ele, não te autorizo a dizer nada. Só que as pessoas falam. Por que falam? Porque não levantaram a mãozinha e disseram: permissão para falar? Sempre que você for repreender alguém, meu irmão, levante a mão e diga: Jesus, permissão para falar? Se você não ouviu nada, não diga nada, porque é muito cruel falar sem direção para falar. O que diz provérbio? Como maçãs de ouro em bandeja de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Que palavra? Não importa, ela tem que ser dita a seu tempo. Por acaso Deus levantou João Batista fora do tempo? Levantou Jeremias fora do tempo? Levantou Ezequiel fora do tempo? Enviou Jesus Cristo fora do tempo? Então por que eu e você vamos falar fora do tempo?
Então acredita no que eu estou dizendo. O capítulo 20, Zofar, esse homem discorre sabedorias maravilhosas. E aí ele usa toda aquela sabedoria e parte para repreender Jó. Mas só que Jó é irrepreensível e cá entre nós. Jó está a alguns milhares de degraus acima deles. E cá entre nós também, que ninguém nos ouça, o menor não tem autoridade para repreender o maior. O menor não tem autoridade para repreender o maior. E quando eu digo que o menor não pode repreender o maior, não interessa em que situação. A lei de Deus é que o menor não pode repreender o maior. Mas ele está errado, mas você é menor que ele está errado no erro dele. E mesmo errado, ainda é maior que você. Houve uma época que nesse ministério, que Deus estava mandando enviar trabalhos para vários lugares, enviei trabalho até para a rádio El Shaddai, e Deus falou uma coisa interessante naquela época, falou assim, olha, citou uma mensagem, falou, leva essa mensagem ao Silas Malafaia. Era uma época que o pessoal da igreja estava distribuindo CD para tudo que é lugar, e quando falou assim, leva a mensagem ao Silas Malafaia, eu pensei imediatamente, um irmão da igreja pode fazer isso. E Deus complementou, tem que ser você. Porque todos os outros estão em nível inferior ao Silas Malafaia. E Deus não usa o menor para repreender o maior. Então tinha que ser eu, porque eu estava no nível dele ou acima dele. Na época, isso no começo aqui do ministério. Tá, meu irmão? Então, vamos ter calma, vamos ter paciência. Não precisamos nos apressar. Não precisamos fazer o que Deus não nos mandou fazer. Para que eu vou me desesperar? Para que eu vou me apressar? Vou ter equilíbrio, vou ter sabedoria. Se Deus não me mandou fazer nada, estou na minha oração, estou no meu estudo bíblico, estou vendo meu filme, estou me edificando. A hora que Deus me der uma ordem, eu vou e executo. Se é para matar, eu morro, eu mato. Se é para morrer, eu morro. E vou vivendo a minha vida, tudo debaixo da ordem de Deus. Porque quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Guarde essa lição, então. Mesmo que tu tenhas conhecimento, sabedoria, entendimento, que conheças a palavra certa. Levante a mãozinha direita e diga, Jesus, permissão para falar. Você é servo. Como é que servo sai por aí falando à torta e à direita? Você é porta-voz de quem? Do Deus vivo? Então cuidado com o que você vai dizer. Amém, irmão? Com essa simplicidade, irmão, nós conseguimos chegar muito longe, tá? Então, outra coisa ainda que queremos acrescentar nesse contexto, são situações iguais, mas podem ter personagens diferentes. Muitas pessoas sofrem realmente porque estão pagando, vamos assim usar a expressão, pelos seus próprios erros. Tem cristãos que se meteram em coisas que Deus não lhes mandou se meter, e aí eles começam a sofrer, começam a padecer, começa uma série de transtornos que não seria necessário acontecer. E aí Deus começa a levantar pessoas, repreende e etc. Mas Jó é uma pessoa que não se inclui nada disso. Jó não está colhendo dos seus erros, né? Existe um tratado de Deus que vai aperfeiçoá-lo, mas não é uma questão de alguém que transgrediu. Jó não caiu em adultério, Jó não é um mentiroso, Jó não defraudou o dinheiro do órfão, o direito do órfão, da viúva. Jó não fez nada disso. Existem os que fazem isso e são dignos de uma repreensão generalizada, mas Jó, Deus não enviou ninguém para ir repreender Jó. É um tratado ali de Deus com Jó. Os amigos dele foram e começam a falar
mas em nenhum momento vê-se Deus virando para qualquer de seus amigos e dizendo, vai e dize a Jó. Exceto quando está lá, né? Vai lá e pede o meu servo Jó para orar por vocês, para que o meu juízo não se acenda contra vocês. Só isso. Do resto, então, meu irmão, tem crente que entra nas suas provas porque Deus abriu a porta da prova. Amém? E tem crente que entra nas suas provas porque ele mesmo se meteu nas suas provas. Normalmente, quando o cristão se acha muito inteligente e sábio, a vida dele não é de fé em fé, é de prova em prova. Quando o crente se acha muito sábio, eita, crente sábio é o cara para fazer besteira, irmão. O cara que se acha sábio, inteligente, esse não tem espaço no Evangelho. No Evangelho só tem espaço para aqueles que pegam a sua sabedoria e a sua inteligência, joga na lata do lixo e diz assim, fala, Deus, que o teu servo ouve. Se não for assim, irmão, esquece o Evangelho. Evangelho é para aqueles que aceitam ser governados. Evangelho é para aqueles que aceitam ter um Senhor. Evangelho é para aqueles que saem jubilosos pela rua dizendo, sou escravo de Jesus Cristo. Quem quer título de escravo? Todo mundo, eu sou livre, eu não sou escravo, eu sou autônomo, eu sou soberano. Outros dizem, eu sou Deus. Quantos imperadores já dizem, ninguém quer título de escravo. E somente os escravos herdarão o reino de Deus. A palavra servo significa escravo. Na sua origem, na sua raiz, no princípio da sua existência, a palavra servo significa escravo. Então, quando nós dizemos, sou servo de Deus, significa eu sou escravo de Deus. Eu estou 24 horas ao seu serviço, buscando obedecê-lo, buscando engrandecê-lo, buscando adorá-lo. Eu sou escravo. Eu só faço isso, servir a Deus. Jó, ainda no capítulo 22, nós temos ali o verso 4, que diz assim, sendo assim, será que é por sua bondade e misericórdia que Deus te julga, condena e repreende? É um dos amigos de Jó, ele faz falando isso, né? Ou será que é por causa da tua maldade? Não são infinitos os teus erros e pecados? Ora, sem motivo exigias penhores dos teus semelhantes, como garantia de um pequeno empréstimo, extorquias dos pobres as próprias roupas, deixando-os nus. Não serviste de água ao sedento e cansado, e retiveste o pão ao faminto. Entretanto, sendo tu dono de muitas terras, e vivendo do fruto delas, eras honrado diante de todos. Mandaste embora de tuas terras as viúvas sem qualquer ajuda ou indenização, e esmagaste os braços dos órfãos. Ora, esses certamente são os motivos pelos quais estás cercado de ciladas, provações e a iminência de uma grande catástrofe pessoal te apavora. Também por isso vives atormentado, com a sensação de que estás envolto em trevas tão densas que te deixam cego e te afogam como as muitas águas de uma inundação. Olha só, esse camarada é verdadeiramente poeta, ele era, né? Esse tal de Elifaz. Eita, vai discorrer poesia assim. Agora, olha quanta agressão para um homem que justamente mais lá na frente, Jó tem uma, não vou chamar de oração, Jó tem uma defesa diante de Deus, em que ele, com toda a confiança, lança exclusivamente esse contexto diante de Deus. Eu não socorri o sedento, a minha casa sempre não esteve aberta a todos os famintos, a todos os viajantes. Eu sempre não dei da pele dos meus animais para cobrir os órfãos, os que sentiam frio.
Eu sempre não sustentei, eu sempre não alimentei, as pessoas que estavam em dificuldade, só em olhar para o meu rosto já sentiam um alívio das suas cargas, porque a todos eu sempre socorri. E esse Elifaz, amigo de Jó, vamos chamar de amigo, a Bíblia diz que é amigo, né? Esse amigo de Jó, está descascando em cima dele. Ainda diz assim no verso 5, ou será que é por causa da tua maldade? Não são infinitos os teus erros e pecados? Quer dizer, é muito fácil, irmão, quando vê uma pessoa no abismo, a gente empurrar. É muito fácil quando vê alguém caído, passar por cima, chutar, pisar. Isso é muito fácil. Esses camaradas estão vendo Jó numa situação desgraçada, né? Aos olhos dele. Não aos olhos de quem entende a obra de Deus, mas aos olhos daqueles homens, Jó está vivendo uma situação de desgraça, uma situação horrenda demais. Se você lê os capítulos com calma, tem coisas que Jó descreve de si mesmo que nós aqui, eu não quero nem falar, coisas que ele diz a respeito de si. Então, mas quando eles veem, esse homem está acabado, já que ele está acabado, então, ele não tem nada, o que ele vai me dizer? Olha a situação em que ele vive, o que ele tem a me responder? Mas cada vez que eles apresentavam seus argumentos de repreensão sobre Jó, Jó se levantava e dizia, não, vocês estão errados, é assim, assim, assim. E eles mais indignados ficavam, sabe por quê? Porque mesmo Jó, em meio a tanta desgraça, não se calava. Aos olhos deles, eles tinham que só tribuchar em cima de Jó, e Jó deveria ficar calado. Por quê? Porque é ele o ferido, é ele o necessitado. Mas existe um detalhe, né? Tem um ditado que diz, feridos, aflitos e necessitados de Deus. O apóstolo Paulo escreve assim, como pobres, mas enriquecendo a muitos. Ou seja, a vida de Jó, mesmo naquela catástrofe, é um exemplo de um servo de Deus. E eles, vivendo tão bem, estão dando exemplo de servos do diabo. Os que não têm nenhum ferimento, quando olhava para Jó, se via desgraça. Quando olhava para os 3 amigos de Jó, se via eles muito bem vestidos, muito bem de saúde, falando sem nenhuma dificuldade, sendo honrados em tudo que é canto, e no entanto, se fosse julgar por aparência, todo mundo diria, esses 3 são os tais, e aquele ali é um pobre coitado, um miserável, um mendigo. E no entanto, a realidade diante dos olhos de Deus era bem diferente. Então, meu irmão, vamos tomar cuidado com palavras precipitadas. Eu já me peguei diante de muitas situações em que eu simplesmente fui orar. Eu falei, Deus, o Senhor não é um Deus mudo, não é surdo. O Senhor fala, se move, se manifesta. Se o Senhor não me disser nada, eu não farei nada. Aquilo que o Senhor me disser, certamente eu farei, custe o que custar e haja o que houver. E levantei no meu canto, e Deus não me disse nada. E a situação apertou, e todo mundo vinha cobrar do Tupirani. Todo mundo vinha cobrar. O que você vai fazer? O que você vai dizer? Como que vai ser? E o futuro? E o passado? E o presente? Sabe qual é a minha resposta? Deus não disse nada, eu nada farei. Mas vai ficar tudo do jeito que está? Vai. Quem viver, viveu, e quem morrer, morreu. Eu não vou ousar meter a mão em nada que Deus não me mandou meter a mão. Essa é a postura, irmão. Essa é a postura. E quem espera em Deus, e quem faz somente o que Deus manda, quem segue uma direção de Deus, esse não erra nunca. Então, os amigos de Jó tinham uma posição, mas o parecer de Deus era diferente do que eles declaravam. Jó capítulo 23 diz assim, diante do exposto, Jó tomou a palavra e respondeu, até o presente momento reclamo com revolta e amargura,
apesar dos meus gemidos, a mão dele pesa forte sobre a minha vida. Ah, se eu soubesse onde poderia encontrá-lo, então me chegaria ao seu tribunal. Eu lhe apresentaria a minha causa e a minha boca estaria repleta de argumentos. Ouviria atentamente o que ele me responderia e avaliaria com cuidado tudo quanto me dissesse. Porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Penso que não. Ele não me acusaria de nada. Olha a integridade do coração de um homem, quando diz assim: se eu pudesse me encontrar com Deus, eu lhe apresentaria todos os meus argumentos. E tem mais, ele não me condenaria de nada. Irmão, isso são expressões de quem realmente tem um coração puro. Não é alguém que tem medo de alguma coisa, como Adão. Adão, onde estás? Ah, eu ouvi o som do Senhor no jardim, me escondi. Quem tem falhas, se esconde. Quem tem pecado, se esconde. Quem não tem confiança real, não se achega a Deus. Jó está buscando se achegar a Deus. Então, o parecer dos seus amigos é bem fora da realidade, apesar de eles falarem de coisas profundas, das ciências, da terra, dos homens. Eles demonstram muita sabedoria. O seu único erro foi dirigir a sua repreensão a Jó. Estava errado. Jó não tinha culpa nenhuma para que eles pudessem estar examinando. Verso 10. Todavia, ele conhece bem o caminho por onde passam meus pés. Se me colocar à prova, constatará que sairei puro como ouro refinado. Os meus pés acompanharam as suas pegadas. Mantive-me no seu caminho, sem desviar-me dele para lado nenhum. Jamais me apartei dos mandamentos de seus lábios. Dei mais valor às palavras da sua boca do que ao meu próprio pão de cada dia. Imagina, olha o que Jó está dizendo. Eu posso me apresentar no tribunal de Deus. Eu valorizei mais as suas palavras do que o meu pão de cada dia. Mas quem é esse Jó? Esse Jó é o homem que está sendo triturado para que o nome do Senhor seja glorificado. Ou seja, para certas grandes obras, Deus precisa contar com gente muito firme, muito constante. Jó depois vai dizer assim: não importa o que acontece, eu vou reiterar a minha dignidade, a minha honra e os meus princípios diante de Deus. Não tem medo de nada. Esse é o exemplo, irmão, o grande exemplo. Você não pode ter nada que te acuse. E quando os mais sábios homens aparecerem diante de você para falar dos seus delitos, simplesmente eles vão estar errados e vão ter que ajustar conta com teu Deus. Homem de Deus não pode ser julgado por homens comuns. Amém? Homem de Deus, se é de Deus, só pode ser julgado pelo próprio Deus. Agora, tem um detalhe nessa batalha de Jó, que é um dos temas que as pessoas usam no livro. Elas dizem que é a luta do justo que não entende o próprio sofrimento. Alguns momentos Jó está irado, desejando a morte, amaldiçoando o seu dia do nascimento. A luta do justo que não entende o próprio sofrimento. E eu gostaria, irmão, de deixar isso como um alerta, porque eu sei do que estou falando. Eu sei do que estou falando. Tem certas coisas que nós podemos não entender. Tem um livretinho ali, eu acho que ainda tem algumas cópias, aonde nós passamos uma situação aí, e foi terrível, foram dias, foi uma semana, eu acho, terrível, né? Escrevi isso num livrinho. E ali, quando passávamos tudo aquilo, a gente busca uma raiz, busca um porquê, e às vezes não tem entendimento. Deus nos cega, de certa maneira, para não ficar fácil passar na prova. Deus nos tira certos entendimentos para que não fique fácil passar na prova.
Quando nós já estávamos no fim da prova, acho que essa prova durou uma semana, né? Um pouquinho mais de uma semana, e estávamos no final daquela prova, Deus deu um sonho à minha esposa. Quando ela me contou o sonho, depois de uma luta muito terrível que nós tivemos, Deus me deu um entendimento do sonho, não dos detalhes do sonho. Pelo sonho, eu apenas entendi que tudo que eu estava passando não tinha nada a ver com enfermidade, não tinha nada a ver com nada. Era a espada de Deus mesmo que havia me ferido para me provar. Não sei quantos ainda lembram essa situação. E quando eu entendi aquilo, tudo que eu havia passado, toda a luta, todas as dores, elas passaram a não significar mais nada. Quando eu entendi que era um projeto de Deus, eu disse, venha o que vier, eu vou aguentar, eu aguento 10 vezes mais. Se tiver que me arrastar, rolar pelo chão, muito mais do que eu que já tinha rolado, de dores, angústias e aflições, eu vou fazer. Mas Deus revelou esse sonho praticamente no último dia, não foi? No último dia da prova, no último dia da luta. Então, se Ele tivesse dado esse sonho no começo da prova, o meu entendimento funcionaria de uma maneira diferente, e aquilo que foi grande prova não seria grande prova, não mexeria tanto comigo. Mas quando as coisas estão acontecendo em que você não tem domínio total sobre elas, aí a prova fica bem grande. E às vezes Jó, você vê que ele está meio angustiado e indignado. Porque logo a todo mundo eu sempre ajudei. Eu pensava que os meus dias seriam dias maravilhosos. Teria os dias prolongados. Viveria farto de dias. Veria os meus filhos e os filhos dos meus filhos, porque eu sempre ajudei todo mundo. Ele está indignado, né? E a sua contenda deixa os seus amigos mais indignados ainda, porque ele fica se justificando. Eu sou íntegro, eu sou reto, por que eu estou passando por isso? Então, meu irmão, se você tiver que passar por uma luta, por uma prova, eu não acredito que vai ser que nem a de Jó. Não acredito, né? Porque a de Jó teve níveis em que o próprio diabo foi usado, né? Mas em nenhum momento Jó toca no nome do diabo. Ele se dirige sempre a Deus. O que ele vê na vida dele, ele diz, é Deus que está fazendo. Ele não está preocupado com o diabo. A preocupação dele, a comunicação dele é com Deus. Então, se você tiver que passar, irmão, por uma prova, por uma luta, por mais que você ache que ela seja dura, que ela seja terrível, mantenha os teus lábios como o de Jó, íntegro, temente a Deus, desviando-se do mal. Nós temos ainda aqui, dá um pulinho lá no capítulo 27, observa aqui, Jó, no capítulo 27, do 1 ao 6, depois se você tiver alguma pergunta você poderá fazer. No capítulo 27 diz assim, prosseguindo Jó em sua contestação, afirmou, tão certo como Deus é vivo, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso que me amargurou a alma, enquanto eu tiver alento e o sopro de Deus, seu espírito de vida, estiver fluindo em minhas narinas, os meus lábios não expressarão maldade alguma, tampouco deixarei que minha língua pronuncie qualquer palavra enganosa. Longe de mim vos dá razão, ainda que eu morra, jamais me afastarei da minha integridade. Manterei a minha honestidade e nunca a abandonarei. Enquanto viver, a minha consciência não haverá de se arrepender do bem. É uma coisa diferente de muitos, né, quando estão nas dificuldades, blasfemam logo contra Deus,
Eu já vi pessoas saírem de igreja, porque quando chegaram na igreja, quando a igreja é falsa, meu irmão, todo mundo, entre aspas, prospera. Quando a igreja é falsa, as pessoas mal chegam e prosperam. É que nem terreiro de macumba, onde o diabo está oferecendo os reinos do mundo, mas está pegando a alma das pessoas. Então tem igrejinhas por aí, que o diabo é que governa, e as pessoas chegam e tudo vai sempre bem. Mas quando a pessoa põe os pés numa igreja verdadeira, ela não começa prosperando, ela começa sendo triturada, começa tendo o seu caráter exposto para que todos vejam. E eu já vi muita gente entrar em igreja verdadeira, há anos atrás, e depois, irmão, sumiu da igreja por quê? Não, irmão, comecei a caminhar na igreja, mas está dando tudo errado para mim. Aí eu saí da igreja, está dando tudo errado. Jó poderia dizer assim, eu não vou mais cultuar esse Deus não, está dando tudo errado, eu vou procurar outro Deus, né? Que nem fez Saul. Não, peraí, eu não ouço Deus, os inimigos estão se levantando contra mim, aonde tem uma feiticeira aí para eu consultar? Jó está dizendo assim, não, manterei a minha honestidade, nunca a abandonarei, enquanto viver minha consciência não haverá de se arrepender do mal. É um caráter firme, constante. Agora, tem pessoas que realmente, quando as coisas começam a apertar, quando Deus começa a peneirar, não está dando nada certo para mim, porque tem gente que pensa que igreja é Caixa Econômica Federal, onde ele chega para pegar uma grana ou um empréstimo. Igreja, irmão, é centro de seleção e justiça. Antes de nós seguirmos ao capítulo 28, quero saber, alguém tem uma pergunta? Que queira, que esteja fluindo aí? Ninguém? Também não? Então nós vamos seguir mais um pouquinho. Vamos seguir no capítulo 28. Na verdade, nós não vamos... vamos ler um pouquinho. Diz, na realidade existem minas de prata e muitos lugares onde se refina o ouro. O ferro é tirado da própria terra e da pedra se funde o cobre. Os homens põem limites às trevas e exploram até os confins as rochas na escuridão e nas mais densas trevas. Abrem um poço longe das regiões onde habitam, em lugares esquecidos pelos viajantes, distante dos homens, penduram-se e balançam de um lado para o outro. Da terra procede igualmente o pão, mas por baixo é remexida como que pelo fogo. Das suas rochas saem safiras, e seu pó contém pepitas de ouro. Nenhuma ave de rapina conhece aquele caminho secreto, e os olhos de nenhum falcão o vislumbram. Os animais altivos jamais o pisaram, e nenhum leão caminhou por ali. As mãos dos homens atacam os duros rochedos e revolvem as raízes das montanhas. Fazem túneis através das rochas, e os seus olhos descobrem todos os tesouros da região. Tapa as nascentes de água, e nenhuma gota vaza delas, traz à luz o que estava escondido. Contudo, onde se poderá encontrar a sabedoria? Onde habita o entendimento? O ser humano não é capaz de perceber o valor do saber. Afinal, a sabedoria não se encontra na terra dos viventes. O abismo declara, não está em minhas entranhas, e o mar afirma, em meu interior também não se encontra. O saber não pode ser comprado com o mais fino ouro, nem será trocado a peso de prata. Nem pode ser adquirido, nem mesmo mediante o ouro puro de Ofir, tampouco com o precioso ônix ou safiras. O ouro e o cristal não se comparam com a sabedoria, e é impossível obtê-la em troca das mais finas joias incrustadas em ouro puro. O coral e o jaspe tampouco merecem menção, porquanto o preço da sabedoria é muito maior do que os rubis mais puros. O topázio e o cuxi, isto é, da Etiópia, não se compara com ela, tampouco pode ser comparada com o ouro puro.
Ora, de onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento? Em verdade está coberta aos olhos de todo ser vivo, oculta inclusive das aves que voam no mais alto no céu. Então, irmão, esse capítulo aí, para nós ganharmos tempo, vem falando da sabedoria. De onde vem o saber, né? A sabedoria é uma espécie de revelação. Aqui ele diz um monte de coisa, aqui a Bíblia demonstra. O ferro é tirado da própria terra e vai falando de coisas que são ciência moderna. O livro de Jó tem essa característica. O livro de Jó fala que a lua não tem luz própria. Só que quando foi escrito o livro de Jó? Há 6.000 anos atrás, há 5.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, quando não tínhamos nada dessas modernas tecnologias, até hoje tem pessoas que não sabem que a lua não possui luz própria. E, no entanto, o livro de Jó já revela isso, quando não existia tanta tecnologia, telescópios, observatórios nacionais, coisas incríveis, que hoje se enxerga, hoje dá para ver o que tem no chão da lua, com lentes tão poderosas que você não acredita que está enxergando aquilo. Se enxerga a distâncias consideradas ano-luz. O que é ano-luz? Um ano-luz é o caminho que a luz percorreria durante um ano. A luz é rápida. O caminho que ela percorreria durante um ano, imagina, é uma coisa muito longe. Hoje os homens conseguem enxergar coisas em meio ao universo nessa distância, vem cada coisa inacreditável, que tem inclusive em alguns sites sérios da internet. Então, a Bíblia fala, aqui no livro de Jó, fala da redondeza da terra, fala de coisas sobre o domínio, sobre coisas que estão abaixo da terra, como foi dito aqui, nós lemos, o fogo que está embaixo da terra. Então, e a Bíblia diz assim, a sabedoria, aonde vai encontrar? Depois de tudo isso que a Bíblia fala aqui no livro de Jó, envolvendo a ciência, ela ainda pergunta, mas a sabedoria, aonde vai se encontrar? Nem todo ouro do mundo a pode comprar, nem toda prata. Sabedoria, irmão, é o que muita gente pensa que adquiriu quando faz uma porcaria de uma faculdade. Não se compra a sabedoria. Ela não pode ser comprada. E quem faz uma faculdade, comprou, pagou. Sabedoria não é algo que se compre. Hoje, nós temos uma sociedade caótica, porque os homens de vida pública que estão dominando, eles pensam que têm sabedoria, porque fizeram uma porcaria de uma faculdade. Os homens dessa terra, eles podem fazer milhões de faculdades, eles nunca vão entender o que eu e você entende. Eles nunca vão compreender, eles nunca vão ter o equilíbrio racional que eu e você tem. Isto é sabedoria, um talento que Deus dispensa através do seu Espírito sobre os filhos da luz. É como Salomão. A mulher, o filho é meu, não, o filho é meu, não, peraí, me traz uma espada. Ele não ia cortar aquela criança de jeito nenhum, ele não ia fazer isso. Mas a sabedoria sobre ele, né, como ele tinha pedido, Senhor, me dá sabedoria para governar o teu povo. Então Deus falou, eu vou te dar. A sabedoria é uma espécie de revelação. Se nós tivéssemos homens sábios no poder público, nós não viveríamos o caos que vivemos. A nossa sociedade hoje é um caos, irmãos, que muitos de nós não percebem porque não precisa das coisas. Nós só percebemos o caos na hora que precisamos de um documento público, na hora que precisamos de um atendimento médico, aí nós percebemos o caos. Aí uns dizem, não, mas eu tenho sido bem atendido nos hospitais. Com uma dorzinha de ouvido, com resfriado, precisa de uma cirurgia que você vai ver só. Precisa de uma coisa mais profunda. A Dilma Rousseff
Cancelou, está cancelando até pensão. Se a mulher, esqueci qual foi a idade que ela falou agora, né? Alguém sabe? Se o marido da mulher morrer, a mulher não fica com a pensão. Tem uma idade que ela falou, não, está muito nova, vai trabalhar. Não vai ter mais direito à pensão. Nós estamos vivendo um caos generalizado. Eles criaram um rombo nos cofres públicos, não tem dinheiro para suprir e nem sobra para eles roubarem, que eu não conheço político que não seja ladrão. Não, mas eu não sou amigo. Então tu não é político, porque se tu é político, tu é ladrão. Né? Para mim, essa é a visão que eu tenho. Político é ladrão. Ah, pastor, mas tem suas exceções. Só que eu não conheço nenhuma. Fazer o quê? Então, quem são os políticos bons das Assembleias de Deus? Ah, eles são honestos? Só se eu não lesse jornal, não assistisse telejornal. Então, irmão, já que eles estão com rombo, né? O produto interno bruto está negativo em 3 bilhões. Eu não sei quanto dinheiro é isso, não. 3 bilhões e mais algumas vírgulas é o déficit do produto interno bruto, né? Ou seja, nós estamos nos devorando. É como se o organismo não tivesse alimento e começasse a devorar a si mesmo. Como se o estômago não tem comida para devorar, então ele começa a devorar ele mesmo, vai devorando o próprio organismo. Esse é o produto interno bruto, ou seja, nós estamos nos consumindo, estamos nos levando à morte. É assim que está o Brasil hoje, com um déficit de 3 bilhões de reais. Aí o que eles fizeram? Qual é o próximo passo? Aumentar os impostos. Suspendeu, quando a pessoa era desempregada, ela recebia um seguro-desemprego, já era, acabou-se, né? O que mais? Todo mundo que não pagar imposto, não tirar nota fiscal, está ilegal, mas todo produto que sai da fábrica já sai com nota fiscal. O governo arrecada em nota fiscal, às vezes, de um único produto, 10 vezes. Em cada buraco que ele passa, sai uma nota fiscal em cima dele. Um produto sai de uma fábrica, às vezes, cuidando por 100 reais, quando chega no consumidor final, ele está custando 2.000 reais. De tanta nota fiscal em cima dele. Por quê? Porque eles não têm sabedoria nenhuma. Eles não têm capacidade de administrar nada. Quem faz faculdade não é capaz de administrar nada público. Quem faz faculdade só pode se transformar numa merda de um juiz. É isso que se transforma quem faz faculdade. Uma porcaria de um juiz. Ou numa porcaria de um advogado. É isso, irmão, essa é a realidade. Sabedoria tem o eu e você. Põe a gente para governar aquele congresso lá. Para você ver se o Brasil não muda. Para você ver se o Brasil não passa a emprestar dinheiro para o mundo inteiro. Primeiro ponto, nós não somos ladrões. Por quê? Porque somos sábios. Sabemos que os ladrões não herdarão o reino de Deus. Os ladrões já têm o seu quinhão separado nos quintos dos infernos. Eles não têm sabedoria nenhuma. E Jó está dizendo aqui, ninguém pode comprar sabedoria. Sabedoria é algo que flui na sua mente. Sabe quando você está em casa e precisa tomar uma decisão, você não sabe o que fazer e você vai orar e tal, e daqui a pouco aquilo estala na sua mente. Você diz assim, já sei, vou fazer isso. Às vezes você não sabe o que fazer, está preocupado, deitou de manhã, quando você acorda, você diz assim, eu tive um sonho. Isso é o mover de Deus, é a sabedoria de Deus sobre as nossas vidas. Quem faz faculdade não é sábio. Quem faz faculdade aprendeu uma química, uma física, uma matemática, uma biologia, mas sabedoria não. Conhecimento, lê-se os livros, pesquisa-se e adquire. Sabedoria não. Sabedoria não adianta você ir a lugar nenhum para tentar comprar.
nem que tu faças 20 faculdades, você jamais conseguirá ser sábio. E é exatamente o que acontece com meia dúzia que tem faculdade. Eu fiz 3 faculdades, eu sou juiz. É mesmo? Então senta no banco da geração Jesus Cristo, que as crianças têm muito para te ensinar. E esse tempo chegará e o mundo vai ficar irado, meu irmão. Aquela passagem do Salmo número 2, deixai-vos instruir, juízes da terra. Quando? No implante do milênio que vai começar neste século, por volta de 2070, o milênio será implantado. Juízes, advogados, promotores terão que sentar no banquinho para aprender a verdade comigo e contigo. Eles vão nos amar.